parábola vai contar a seguinte história, que o seu senhor, ele viajou e ele confiou aos seus 3 servos. Ele confiou 5 talentos, o outro, ele confiou 2 talentos e a um servo, ele confiou 1 talento. E olha que interessante, o texto vai dizer que ele confiou cada talento de acordo com a capacidade dos seus servos. Então, o seu senhor sabia da capacidade de cada um deles. E aí, essa parábola ela está falando de fidelidade também. E aí, esse senhor ele retorna. E quando ele retorna, aquele que ele deu 5, ele investiu, multiplicou em mais 5. Aquele que ele deu 2, ele investiu e conseguiu mais 2. E aquele que entregou 1, é aqui que mora, né? O ponto que eu quero falar aqui nesse dia. Aquele que ele entregou 1 talento, por ele ter uma visão distorcida do seu senhor, ele enterra esse talento. Porque ele tinha uma visão de um senhor severo. Ele tinha uma visão distorcida de Deus. Ele tinha medo de Deus. E aqui que mora o perigo. Quantas vezes na nossa vida, na nossa caminhada de fé, a gente tem uma visão distorcida a respeito de quem Deus é. Um dos atributos de Deus é que Deus, ele é bom e que Deus, ele é fiel. A palavra do Senhor diz que ainda que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel. E ele é bom, ele é misericordioso. Então, quando nós temos uma visão distorcida de Deus, porque às vezes não conhecemos o Deus que nós adoramos, as nossas motivações podem ser distorcidas. E até as nossas ações a respeito do reino de Deus pode ser distorcida. Assim como na parábola que Jesus contou aqui, né? Essa parábola aqui dos 10 talentos. Esse Senhor representa Deus. E esses servos somos nós, os trabalhadores, né? E aí está o ponto-chave dessa parábola. Será que nós também não estamos agindo na nossa jornada de fé? As nossas motivações não estão distorcidas? Eu queria deixar essa reflexão para nós nessa manhã, porque às vezes nós estamos tendo uma fé baseada por medo, e uma fé baseada por medo vai nos paralisar. Uma fé baseada por medo vai nos dar uma visão distorcida de quem Deus é. Então, eu já ouvi muito relato de pessoas dizendo assim, né? Deus vai me punir, ou com medo de Deus, né? Nós não devemos ter uma fé baseada no medo. Nós devemos ter uma fé baseada no amor, porque não é sobre quanto um servo pode fazer ou não, é sobre a obediência, é sobre o nosso coração de filho. E ali Jesus ele estava demonstrando isso nessa parábola. Esse servo que ganhou 1 talento, que enterrou com medo de Deus, ele sabia. Jesus volta a pergunta na parábola, conta que volta a pergunta para ele: você não sabia que eu sou severo? Então por que você não fez? Então há uma incoerência na fala desse servo. Por quê? Porque ele estava com a sua fé baseada em medo, não no caráter de Deus. Então o convite dessa manhã não é para a gente ter uma fé baseada em um Deus punitivo, que a qualquer momento ele está lá do céu esperando eu errar para me punir. Mas nós devemos ter uma visão correta de Deus. E nós somos filhos e Deus corrige quem ele ama. Deus ele corrige em amor, em misericórdia, ele vai nos conduzindo segundo o propósito dele. E muitas das vezes a nossa visão distorcida de quem Deus tem muito a ver com a nossa história de vida, como foram os nossos pais terrenos, né? Se nós tivermos pais muito punitivos, a nossa tendência é ver um Deus muito punitivo. Então, se nós passamos por situações adversas que parece que fomos injustiçados, muitas das vezes nós temos a visão de um Deus que é injusto. E aqui nessa parábola, ele deu 1 talento de acordo com a capacidade de cada um. Então, ou seja, Deus não vai nos confiar nada além das nossas forças, nada além daquilo que ele já olhou para nós e nos capacitou. Às vezes nós não enxergamos a nossa capacidade, na nossa visão limitada, na nossa pequena fé, mas Deus, ele já nos capacitou para aquilo que ele nos confiou. E mais importante do que fazer algo para Deus, está a nossa visão. Está a nossa visão de quem é Deus. Então, aqui nessa parábola, eu quis trazer essa reflexão para nós.
Será que nós estamos servindo a Deus por medo? Ou nós estamos servindo a Deus por amor, por amar ao Senhor? E aí muda a perspectiva, porque quando a gente faz por amor, é um privilégio, não é uma obrigação. É um privilégio fazer parte da missão de Cristo. Então eu deixo aqui essa reflexão para você. E se você gostou, compartilhe com seus amigos. Quem sabe você conhece alguém por ter tido experiências muito marcantes na sua história de vida, tem uma visão distorcida de quem Deus é, de um Deus que a todo momento vai o punir, sabe? Então, compartilhe com seus amigos, me ajude a divulgar esse canal e alcançar vidas para a honra e glória do nome do Senhor. Um grande abraço, Márcia Rosa.